Bom dia, gente. Estamos aguardando aqui. A Amanda já está na sala, estamos só esperando ela aceitar. Aceitou. Olá, Olá, bom como dia. está? Tô bem, Derek. E você? Tudo jóia por aí? Tudo bem. Bem, primeiro Então, eu queria agradecer esse convite de vocês. Desculpa aí ter caído, mas é porque acho que a internet está um pouco instável aqui. Mas a gente faz o possível, né? não, isso da internet cair, as coisas. Quando você vai entrar, as coisas saírem, isso é o real novo normal. Isso é o que mais acontece hoje em dia, né? Faz parte Bom das nossas dia. normosas. Bom dia. Eu que agradeço por você ter aceitado. Vamos começando então. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Eu sou o Derek Santana, sou vice-presidente da BB Tour Goiás e essa é mais uma live de quinta. É um programa de formação que nós da BB Tour criamos para o nosso segmento, né, para os profissionais do turismo e os turismólogos. Nesse período de pandemia, nós já estamos há 6 meses fazendo isso, Amanda, há bastante tempo já. E toda quinta-feira, com um assunto diferente, a gente lança aqui primeiro no Instagram e depois vai lá para o nosso YouTube, onde você pode encontrar todos os episódios que nós já fizemos, né? Bom, hoje o nosso papo aqui, como vocês já viram, com a nossa simpática Amanda Magalhães, que é gastrônoma, chefe e especialista em docência do ensino superior e mestre em ciência e tecnologia dos alimentos. É isso, não é? É isso mesmo, pela Universidade Federal de Goiás. Foi uma luta, mas a gente conseguiu aí aprender um pouco mais sobre os alimentos numa visão mais bioquímica. E hoje, o que é muito interessante para nós hoje, que o nosso tema, a ideia nossa aqui é falar um pouco sobre as políticas culturais no turismo gastronômico com alimentos étnicos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre comida, né? Comida e alimento, como a gente estava conversando um pouco antes. Acho que a gente começa por aí, né? Vamos falar um pouco dos conceitos para a gente nivelar informações, né? Vamos falar um pouco então sobre comida, alimentos, sobre o que é esse turismo gastronômico, o que são alimentos étnicos. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Amanda. Eu que Vamos lá, é com agradeço. você. Vamos lá. Bem, gente, como o Derek muito bem colocou, para a gente compreender essa temática proposta, né, pelo pessoal da ABB Turgo, a gente precisa partir de um nivelamento de conhecimento. Então, vamos fazer uma retomada histórica e teórica para que todos compreendam quando a gente vai falar do que vem a ser as políticas culturais do turismo gastronômico com alimentos étnicos, né? Então, acho que o ponto de partida é a gente compreender a diferenciação entre alimento e comida. Para nós da gastronomia, e não só para nós, mas para os grandes pesquisadores da gastronomia também, e aí eu posso citar o nosso querido Gilberto Freire, alimento é aquilo que vai nos nutrir, que vai colocar essa máquina aqui para funcionar, enquanto comida, ela é ungida, né, de questões sociais, políticas, históricas. A comida por si, quando a gente fala do que é o alimento vinculado à comida, a comida ela representa, ela é parte da representatividade de uma sociedade, né? Então, se a gente estudar o que essa sociedade come, né? O porquê come esse alimento, como ela prepara esse alimento, a gente consegue compreender uma série de fatores antropológicos e políticos sociais. Então, o alimento, né, ele vai muito além do prato. Quando ele se transforma em comida, ele de fato é fundamentado nessas interdisciplinaridades que flertam com o turismo, com a antropologia, com a história, com a política, com a cultura, né? E isso é o que mais me encanta dentro do mundo da gastronomia. Quando a gente fala do alimento, da comida vinculada ao turismo, e aí eu peço até a sua ajuda, né? Porque eu tenho minha visão de gastrônoma, né? A respeito. E aí eu peço a sua posição como um profissional do turismo, né, Derek? A gente compreende que o turismo ele se faz valer também do alimento, da gastronomia,
visto que o turismo ele parte de princípios de conhecimento de outros sociais, né? E a gastronomia faz parte do social de outras comunidades. Então, nós temos aí alimentos hoje que são tombados como patrimônios históricos imateriais, como o próprio acarajé, né, na Bahia. Ele é um patrimônio histórico imaterial, o brigadeiro ele está tentando entrar, a pamonha também, e nós temos outros alimentos por todas as regionalidades do Brasil. Então, essa pessoa que faz o turismo, ela tem, né, a oportunidade de conhecer o social, o ambiente, porque o turismo ele tem várias facetas, né, o ecológico, enfim. E ele também tem essa oportunidade de conhecer o alimento, né, de forma figurada e de forma literal. Então, quando eu vou para a Bahia, eu vou ter oportunidade de conhecer, né, se eu estiver ali no Recôncavo Baiano, como a gente falou, o acarajé, o caruru, o vatapá. E aí eu vou compreender, vou entender esses sabores. Eu que sou goiana, compreendo que aquilo não faz parte da minha cultura, da minha terra. E se eu for curiosa o suficiente, ou tiver alguém fazendo essa assessoria que promova o enriquecimento daquela experiência turística que eu estou tendo, eu vou compreender que essa comida é uma comida de santo, né? Que vem de heranças africanas, que é considerada comida de santo porque tinha um cunho religioso, né? E a mesma coisa acontece aqui no estado de Goiás, quando a gente fala da mandioca, né? Da batata, do milho, porque quando a gente fala do estado de Goiás, nós estamos falando de uma cultura gastronômica que cresceu em torno dos bandeirantes e do tropeirismo. Então, a gente tem muita influência indígena e dessas comidas que tinham que durar muito tempo por conta desses viajantes que vinham em busca de ouro, em busca de novas terras, né? E era muito difícil, né, gente? Vocês imaginam, se já é distante, imagina com mato, com animal selvagem, né? Que a gente tinha aqui muito. Então, a gastronomia goiana, ela é baseada nessa cultura das roças, né? E por roça, não entenda interior, entenda a cultura de roça de plantar, de plantio, porque assim os bandeirantes e os tropeiros que estavam viajando, eles tinham os pontos onde as roças já estavam plantadas, eles faziam as colheitas e cozinhavam os alimentos que eles encontravam ali frescos naquelas roças. Qual que é a visão aí do turismo quando a gente fala da gastronomia, Derek? Caramba! Depois de tudo isso, você me pergunta. Então, eu acho que é importante a gente pensar que o turismo, quando a gente fala de turismo, a gente pensa principalmente na experiência, né? Porque a gente vende muito além do que a estadia, o pacote. A ideia do turismo é pensar aquilo que se vivencia no local. Aquilo que motiva as pessoas a se deslocarem é ver, fazer, sentir algo diferente daquilo que elas têm no seu cotidiano, na sua rotina. Então, o alimento, a comida, a experiência de comer é uma das coisas mais elementares, né? E que motiva muita gente a se deslocar, e isso há muito tempo, né? Nós temos guerras por especiarias, né? São coisas Sim. assim que a gente vê a importância que o ser humano em si sempre deu ao ato de se alimentar e tal. Salário, né? Vamos pegar esse salário deriva de sal. As pessoas eram pagas em sal porque era algo muito de valor muito elevado, né? E aí você traz algo para a gente quando a gente vai falar, por exemplo, da comida de santo, da pamonha, que a gente pensa na comida virando folclore, né? A comida entrando no imaginário e, além de ser folclore, ela separa folclore, né? Que é a representação, porque é isso, a pamonha antes ela tinha a época de se comer, né? Julho era a época da colheita do milho, então se fazia pamonha nessa época. Tem a época de se comer tal comida de santo. Aí você, a partir disso, você perde um pouco dessa essência, por isso ela vira um folclore dela mesma, né? E aí você consegue, você exporta isso, você vende isso em massa, você perde um pouco da característica original
disso, mas você traz também popularização. Aí você fica nessa dicotomia. Até que ponto é bom popularizar ou até que ponto é bom a gente manter isso da forma tradicional, porque é isso que a gente estava. Você trazer essa experiência dessa imersão é muito mais rico, sem dúvida. Você ir ali numa festa de folia de reis e comer essas comidas, como você disse, que são boa parte delas feitas no sal ou na banha, que são formas de conservar bem mais antigas do que a geladeira, coisas que os tropeiros usavam. Aquilo ali é uma imersão naquele espaço. Outra coisa é você simplesmente comprar uma carne de sol feita no supermercado ou já assada no próprio restaurante e só comê-la, né? Então você não tem essa parte da experiência, você não tem essa parte que é essa relação da cultura, né? O que nos traz para o nosso próximo ponto da conversa, que é realmente o papel disso, do turismo gastronômico, dos alimentos étnicos, enquanto formador de identidade, né? E isso vai interferir no como nós nos sentimos, no como nós nos identificamos, e saber defender isso também gera esse fluxo turístico, né? Se as pessoas falam muito bem, e aí é isso, quem começa a falar muito bem da própria gastronomia é o próprio povo, né? Não é Não tem melhor teoricamente de fora. propaganda do que o boca a boca, né? Então, assim, com essa sua definição dessa experiência, né, que a gente tem que promover com o movimento turístico, eu acho que a gastronomia ela ganha o destaque justamente por isso, né? Por ser uma forma de se ter uma interação com a cultura local através dos sentidos, né? Do sentido do paladar, do sentido visual, do olfativo, e não somente por isso, porque ela rompe barreiras e, de fato, traz a identidade à mesa. A gente tem essa teoria dentro da gastronomia que é a identidade à mesa. E quando a gente fala de identidade à mesa, a gente está falando da historicidade que vem por trás daquela comida para determinado povo. E eu concordo super com você quando você coloca assim, a comida de um restaurante é diferida da comida regional. Para você conhecer de fato e imergir nessa cultura que você visita, você precisa comer em restaurantes que a população come, né? Então, você tá em Recife, vai comer um chambaril, né? De fato. Você está aqui em Goiás, na cidade de Goiás, vai experimentar um empadão, vai experimentar o bolo de arroz, né? Do mercado central, para ter essa experiência gastronômica verdadeira, porque como você falou, os métodos de cocção, as especiarias, são feitas de forma diferente. Alguém colocou aqui no nosso chat, deixa eu ver quem que foi, Dream Travel Operator, tá tudo em inglês. Sorry. Gente, o inglês deixou aqui a desejar. Falou que a cultura gastronômica de Goiás é muito rica, mas que falta divulgação. Eu concordo em parte, porque nós estamos aí em um movimento na gastronomia, através do Inchefs Goiás, que de fato vem emplacando a valorização das nossas comidas de terroir, que são as nossas comidas de raízes, né? E eu acho, o pessoal que está aqui interagindo com a gente, inclusive, se tiverem perguntas, podem ir mandando, né, Derek? Que a gente vai tentando elucidar. Importante Acho dizer, que. nosso site está aberto, gente. Sim, podem. Aqui é uma conversa, é um grande bate-papo. A gente tem um movimento de valorização no Brasil muito grande da gastronomia externa, né, internacional, mas de uns 15 anos para cá, né, aproximadamente, essa valorização da comida regional, local, nacional, ela tem tomado frente em grandes chefs como o próprio Alex Atala, né, trazendo aí essa valorização das nossas culturas vinculadas ao alimento. Então, a gente observa, né, esse resgate de culinárias, esse resgate de saberes de senso comum associados ao profissional de cozinha que é formado dentro de uma faculdade. Então, a gente não pode desmerecer o conhecimento prático do dia a dia daquela senhorinha que, igual você falou, junta a família para poder fazer a pamonha e leva um dia inteiro com a família reunida em volta, ralando milho no ralador, né? De técnicas muito mais fáceis. Hoje em dia a gente pode usar ali um moedor, né, que vai tirar, vai extrair toda a polpa do milho
muito poupador muito mais facilmente. Então a gente tem que resgatar de fato essas culturas, né? Quando eu morei na Chapada dos Veadeiros, eu visitava muitas comunidades calungas para conhecer mesmo a gastronomia de lá e tal, e do pessoal que morava nos interiores. Então, a cultura dos queijos, gente, é coisa de louco. Você vendo, né, aquele senhorzinho de 75 anos de idade, mexendo um requeijão numa panela que eu cabia dentro quase, comer aquilo quente, recém-feito, com café doce, melando, isso é estar imergido na cultura, né? Ali o terreno de terra batida, as galinhas andando. Então, tem todo um outro sabor. Quando a gente fala de cozinha de terroir, é justamente isso, né? São sabores agregados do leite, da vaquinha que pasta e que não come ração, mas que tem uma vida mais tranquila, mais saudável, né? Da galinha que cisca e tem um ovo mais enriquecido, e isso vai trazer outros sabores. Da incidência solar, vamos pensar numa vinícola, né? Numa plantação de parreiras. A incidência solar, o clima, tudo isso influencia na produção do prato final, né? E acho que quando você frequenta uma feira gastronômica, que a gente até conversou ontem, né? Uma feira gastronômica, quando você vai a um restaurante, quando você vai a um evento gastronômico ou a festivais, você tem uma imersão muito maior na cultura alimentar daquele povo do que simplesmente ficar circulando por restaurantes que muitas vezes visam apenas agradar o gosto do freguês, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das políticas públicas, né? O que você acha? Como é que estão as políticas públicas voltadas para o turismo gastronômico hoje, Derek? O que você sente enquanto profissional da área? Olha, nós temos agora, o que nós temos de mais consolidado hoje para falar no segmento seriam os festivais gastronômicos, né? Que se espalharam pelo estado, tivemos várias edições, né? O nosso mais tradicional é o de Nova Veneza, né? Mas que gerou vários outros. Goiás fez, Pirinópolis fez, Trindade faz. Agora me fugiu o nome da cidade onde depois de Goianápolis, onde fica Santa Branca, lá onde teve o Oxo. Onde tem o quê? Depois da Santa Branca? Onde fica Santa Branca, eles fizeram um festival de comida nordestina também muito interessante. Tá, mas várias cidades, fugiu o nome da cidade agora, infelizmente, mas várias cidades estão realizando seus festivais gastronômicos, né? Ou melhor, estavam realizando. Teve uma queda agora, nesse momento. Como que você vê Teresópolis? Obrigado, Gil. Exatamente. Hoje eu vejo os festivais como uma das principais, além o Tereu Oxente, exatamente, a Gil fez essa, eu lembro da Gil contar dessa pesquisa, que é um festival muito interessante, aqui em Teresópolis, bem próximo a Goiânia. Então, o que você vê sobre essa política dos festivais? Primeiro, vamos falar dela, depois tem outras para a gente pensar aqui. Então, acho que de fato o poder público ele tem influenciado na medida com que ele dá incentivos, né, para subsídios, né, para que se faça festivais gastronômicos. Quando a gente faz um festival gastronômico, pessoal, não é simplesmente escolher umas receitas aleatoriamente e jogar no festival, né? As pessoas que às vezes estão passeando precisam compreender que existe todo um estudo, né, para compreender o que de fato representa, qual que é a identidade à mesa, de novo, daquela sociedade, daquela população, para que a gente trabalhe. Ano passado eu estive à frente da organização do Festival Gastronômico de Trindade, onde o tema é mandioca, né? Porque a gente entende como a mandioca sendo um identificador cultural, histórico da população de Trindade, né? Era uma das regiões que mais se plantava mandioca, a roça da mandioca, até pela cultura, né, que a gente tinha dessa ida e volta dos carreteiros, né? Então, se faz muito presente a mandioca na alimentação do trindadense e dos seus vários subprodutos, né? Da farinha, que você pode fazer bolos, você pode fazer empadão,
Você pode fazer recheio para torta. Então, a mandioca ela não fica só presa ao escaldado, a um caldo, a um creme, ela vai muito além, né? Então, eu observo, né, como gastrônoma, que esse subsídio auxilia, mais que essa observação dos nossos governantes, né, dos nossos políticos, que o turismo gastronômico ele pode ser um fator de levar, né, turistas para a sua cidade, gerar renda para a sua cidade, também tem ajudado bastante com esse movimento dos festivais, dos eventos gastronômicos como um todo, né? Agora a gente tem uma outra política, a gente tem as feiras, né, Derek? Feiras grandes, né, que são referências em várias cidades, e quando você visita, ela chega a um ponto de ser um ponto turístico de fato para você conhecer. Né? Aqui em Goiânia a gente tem a Feira da Lua, né? Apesar de eu achar que gastronomicamente a Feira da Lua não nos representa muito como identidade à mesa. Talvez essa cultura que o goiano tem de comer comidas de rua, de preparar o seu alimento ali, ao ar livre, comercializar, mais nesse sentido. Agora, quando a gente fala de alimentos étnicos, né, eu compreendo como sendo algo vinculado mesmo à nossa historicidade. Né? Então, a gente vai falar do milho, a gente vai falar da mandioca, a gente vai falar do café, a gente vai falar, então, assim, já falando de produtos, né, feitos. Eu vou trazer o empadão, vou trazer a pamonha, eu vou falar do arroz carreteiro, eu vou falar do arroz de fruta rica, por exemplo, né? Que fazem parte aí desse arcabouço que nós temos, das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente tem punk que os antigos já sabiam que sustentavam, mas hoje a gente sabe que sustentam nutricionalmente por conta das propriedades nutricionais, né? A Ora Pronobis mesmo vale por um bife, devido à quantidade riquíssima de lisina que ela possui. Então, o que mais me encanta nisso tudo é ver que os conhecimentos das nossas avós são comprovados hoje bioquimicamente, cientificamente, né? Por várias áreas aí do conhecimento. Eu acho muito interessante isso que você falou das plantas agora, porque elas revisitam aquilo que a gente entende por comida, né? E principalmente trazendo um dos nossos assuntos aqui hoje, né? Que são os alimentos étnicos, a Ora Pronobis, o piqui, o baru, o açaí, né? São todos alimentos étnicos e que muitas das vezes eram mal vistos, né? Não dentro da culinária, mas que, como você disse, a ancestralidade já entendia isso há muito tempo, enquanto alimentos ricos, enquanto alimentos importantes, e que se perderam durante um tempo aí, que agora ganharam força, né? Eu acho muito interessante. Você pega alguém do norte falando sobre o que era alimentação com açaí, e o quanto o açaí hoje virou gourmet, a tapioca, a pamonha, o baru. É muito comum aqui em Goiás você ouvir, é caríssimo, você ouvir as pessoas falarem, gente, isso dava no fundo do quintal, perdia, jogava fora. Hoje é muito mais caro que carne, sabe? É algo assim, e que nos traz realmente, e é importante dar um banho de humildade também ao pessoal da academia, de rever tudo isso que vem da ancestralidade e que foi perdido, né, por um processo de colonização e tal. E voltando nas questões das políticas públicas, você falou do acarajé, nós estamos em processo aqui agora também do pit dog se tornar patrimônio cultural goiano, né? Então, isso para a gente também pode, sim, ser um instrumento de potencializar o turismo, por que não? É algo que, como nosso turismo de eventos, ele é muito forte, e uma das nossas tradições, inclusive, é o pit dog na madrugada, então tem tudo para casar. Então eu acho que são coisas que que caminham juntas e de forma indissociável. As pessoas não passam muito tempo no local sem se alimentar, né?
Com certeza. A gente brinca que você pode visitar um local e não fazer nada, não comprar uma lembrancinha, mas se alimentar, se você passar mais de 5 horas, com certeza você vai ter, né? Sobre os frutos do cerrado, acho até que são tão vastos. Se a gente for adentrar em frutos do cerrado, a gente vai precisar de uma outra live para poder falar. Mas eu concordo com você. Existe um movimento de valorização, mas eu não acho que ainda seja significativo. Precisava de mais. A gente vê muitas pesquisas no mundo acadêmico, né, em prol dos frutos do cerrado, mas poucas medidas públicas, de fato, para defender e valorizar esse patrimônio, né, que nós temos dentro da nossa alimentação, que são riquíssimos nutricionalmente, sem falar do sabor que são extremamente únicos, né? E quando você cita o pit dog, eu achei um excelente exemplo, porque a gente tem que compreender que aquilo que pode ser tombado como patrimônio imaterial, pessoal, não é simplesmente uma receita que vem de vários anos, que vem da época colonial do Brasil, como o acarajé. O pit dog, ele pode ser, sim, entrar, né? Ele está aí em avaliação, e é uma receita muito mais nova. Mas por quê? Porque faz parte da cultura do goianiense, né? E como você disse, por que não fazer um festival cheio de food trucks, né, de pit dogs, né, ou barraquinhas, que cada um venda o seu sanduíche ali, com a sua especificidade. Uma super experiência, né, muito bacana para a gente estar aí degustando e conhecendo um pouco mais. A gastronomia aqui do estado de Goiás, pode falar, desculpa. Não, que eu ia ler alguns comentários aqui do nosso chat, mas pode terminar. A gastronomia do nosso estado. A gastronomia do nosso estado, eu acho que ela é, assim, riquíssima. Tenho muitos colegas de outros estados que são chefes de cozinha, que são consultores gastronômicos, que vêm para Goiânia andar, fazer um circuito nos nossos bares, ver como que a gente cozinha, ver o que a gente propõe nos nossos cardápios para levar para outras regionalidades. Então, às vezes a gente acha que sempre aquele polo Rio-São Paulo de referência, e não. Goiânia já tem sido um referencial muito forte na gastronomia, para incentivar esse turismo gastronômico até em outras regiões, né? Sim, e é importante ver que estamos sendo reconhecidos, né? Ver que o trabalho que está sendo feito aqui já há muito tempo, né? Por várias mãos, está finalmente quebrando as barreiras do nosso estado. Como temos uma sósia sua aqui, a Amanda, o Virtual Turismo, que fala que gastronomia, artesanato e cultura local são totalmente ligadas ao turismo. O viajante busca o atrativo turístico ligado à experiência local. Que é isso, né? Que é viver a experiência mesmo, né? Aquilo, o local de fato no local, né? Que é muito mais próprio. E o Outbox Corp coloca aqui que ainda falta valorização e reconhecimento da maioria da população e até mesmo apoio de mais entidades para o turismo gastronômico. E temos uma pergunta mais direta aqui, da Giovana, sobre como estão os festivais nesse período de Covid. Você tem algum comentário para fazer sobre os festivais neste momento? Gente, infelizmente, por medidas de segurança, né, e de saúde, os festivais estão suspensos, né? Então, esse ano, muitas edições não vão ocorrer, pelo menos as que eu conheço, não vão ocorrer, porque festivais, o nome já propriamente já indica, né, que existe um encontro de um grande número de pessoas, uma circulação de grandes números. Nós temos festivais que possuem aí circulações de mais de 5.000 pessoas, né, e até muito mais aqui no estado de Goiás. Então, devido a essas questões, fica difícil controlar, né, todo mundo usando máscara certinho. Então, eles estão suspensos até segunda ordem. Não sei se você viu. Não, porque a Brasel não é um desses públicos, mas a Brasel, e aí como a gente vai falar, quando a gente fala de política, a gente também pensa no que é enraizado na sociedade. Tem algumas coisas que são enraizadas, não são políticas públicas, né? O próprio comida de boteco, que é algo que eu acho que movimenta muito a nossa cena aqui. Sim. E também, não sei se você viu, comentando sobre
os festivais em período de Covid, mas o pessoal da Abrazel, eles fizeram a Festa das Nações, que é um festival deles voltados para a gastronomia, fizeram totalmente delivery esse ano. São experiências que estão acontecendo apesar das limitações, né? Acho que a gente vai se ressignificando, né? Vai pensando o que funciona, mas a gente vai se ressignificando, vai vendo o que funciona, mas nada é igual à experiência de estar no local, né? Estar em contato com o social para de fato ter essa experiência turística, gastronômica como um todo, né? Então, algumas coisas ficam suspensas por hora, mas com certeza vão voltar. A gente não precisa ficar com receio, não, que eu tenho certeza que assim que houver aí algum tratamento, né, ou cura para a nossa questão da pandemia, tudo vai voltar com força. E acho até que vai ser um grande movimento de aceleração e aquecimento, tanto do turismo quanto da gastronomia, né? Porque faz parte, né? O indivíduo, ele quer essa socialização através do alimento, do relaxamento, da experiência do turismo como um todo, né? Gente, o que vocês entendem como gastronomia típica, já que vocês estão participando aí, quando a gente fala de gastronomia típica do estado de Goiás? Ó, a Giovana tá perguntando se quando voltar vocês aceitam voluntários para organização dos festivais. Ela tá se Com oferecendo para trabalhar com certeza. você lá. A gente precisa, nossa senhora, é um empenho, né? É uma equipe muito grande. A gente tem pessoas que vão desde da organização, dos pratos, assim, no meu caso, né, do meu local de fala, dos pratos, da seleção, do ajuste de receitas, das decorações que a gente precisa ter. Então, vale a pena demais, né? A gente ter essa gastronomia típica do estado de Goiás representada como uma forte forma de promoção da nossa cultura como um todo, né? Então tá, Giovana, tô te esperando por lá. Quando rolar o festival de novo, pode me procurar, a gente conversa. Ó, eu queria aqui registrar a participação do pessoal que mandou aqui no chat da BBTur do Espírito Santo e da BBTur de Sergipe também. Então, é isso. Estamos quebrando fronteiras dos estados, falando sobre a nossa gastronomia e um pouquinho da gastronomia nacional também aqui Sim. hoje, né? Eu estava até conversando com o Derek, gente, antes da gente entrar online, né, ontem no nosso bate-papo, sobre a nossa catalogação de receitas típicas, né, e tradicionais. Então, assim, a gente consome muito a carne suína aqui no estado de Goiás, né, não só a bovina, mas a gente tem essa herança de trabalhar com a carne suína, de consumir a carne de sol mesmo. Eu me lembro, às vezes, alguns amigos que vêm de fora, né, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, eles nos veem comendo muita carne de sol, né, nossos pratos, com tanta carne de sol. Eu tenho um amigo do Recife que é chefe que veio e falou: nossa, mas vocês comem carne de sol demais aqui, é quase tanto quanto a gente lá no sertão, né, na zona litorânea, né, que a gente gosta muito, a gente tem. Mas por que vocês têm tanto gado? E aí vem todo um fator histórico, né, de que é uma carne que era salgada no lombo dos cavalos através do suor do cavalo. Então se andava, né, o dia inteiro com essa carne salgando com o suor do animal para ajudar no processo de salga, que às vezes não tinha o sal em si próprio, né, e estender o prazo de validade dessa carne. Então, é algo que a gente já consome, né? Pode colocar aí há muitos, de forma centenária, né? Aqui no estado de Goiás. Então, faz parte da nossa cultura. Então, quando a gente consegue explicar, que nem os nossos doces da cidade de Goiás, tão ricos, né? De herança portuguesa, feitos com frutos da terra, né? Adaptados, adequadas, todas essas receitas adaptadas. Como é que anda, né, a catalogação dessas receitas, como que vai passar para a próxima geração, como é que está a valorização através das políticas públicas, dos festivais, das feiras, porque isso faz parte de quem nós somos, né? E é o mais bacana de tudo, você se alimentar e ir compreendendo os cenários que se encaixam ali quando você pega um prato e consome aquele prato, né?
Isso é outra coisa que você falou que eu acho muito interessante. Ele fala assim, vocês consomem tanto isso quanto nós do sertão, mas assim, eu brinco com os meus amigos, você fala, gente, do sertão, nós somos muito mais do sertão que vocês, né? Porque sertão é de ser tão distante do mar. E nós é que estamos muito distante do mar, né? E você vai encontrar, por exemplo, populações que e o quanto isso é interessante, né? Populações que vivem na floresta consumirem mais açaí, mais palmito, populações que são ribeirinhas, são mais caiçaras, terem uma alimentação muito mais baseada em peixes, né? Que não é tanto aqui a nossa alimentação, nós temos bem menos acesso com a peixe, esse tipo né? de ingredientes e tal. E tanto que poucos dos nossos pratos típicos levam esse tipo de coisa. A maioria dos nossos pratos típicos tem outros tipos de ingredientes. Então, a construção da identidade, né? E aí você conhece o local, você consegue ter uma visualização do local, daquele pessoal, a partir do tipo de comida que eles comem, né? E às vezes eu vou em alguns locais, por exemplo, você vai em Recife, você vai em Manaus, o pessoal come muita sopa, fica encabado de gente, como num local quente desse, as pessoas comem sopa, sabe? E é algo muito comum, que, por exemplo, nós não temos aqui rodízios de sopa e tal. Então você vê que o alimento está ligado à definição do como essa população se entende, né? Do como o goiano valoriza o piqui, né? Do porquê nós chamamos Goiás, né? Da lenda dos Goiáses, que seriam os índios que, como o piqui é algo que demora, é uma árvore de cerrado que demora muito, né? Décadas para começar a dar frutos, que quando nascia um filho, você ia lá e plantava um pé de piqui, porque o piqui que você come não foi você que plantou. Então, tem uma questão geracional, né, de solidariedade intergeracional, de você pensar no futuro através desses alimentos étnicos. Acho que Sim, dá as possibilidades da gente catalogar isso. É muito interessante que a gente revisita a nossa história e que foi perdida, né? Os Goiáses mesmo, eles são quase uma lenda, não se tem registro de fato se eles existiram, né? sim, sim. Nós temos acho que Câmara Cascudo que traz isso para a gente, historicamente, quando a gente pesquisa sobre essa questão da gastronomia no estado de Goiás. Os nossos índios, né, aqui da região centro-oeste, eram muito mais saudáveis do que índios de outras regiões do Brasil. Porque as frutas do cerrado, elas têm uma potencialidade nutricional em termos de vitamina, proteína, o próprio piqui tem proteína, né? Vitamina, proteína, fibra, lipídios, que nenhuma outra fruta, né, dos nossos biomas, né, é tão rica, né? O bioma mais rico em termos nutricionalmente de frutas, né, castanhas, querendo ou não, é o centro-oeste, sim. Então, o que a gente consegue observar também, né, falando desses alimentos étnicos, o quanto que a gente se faz valer das compotas, né? Então, dos doces que são feitos ali no tacho, das compotas mesmo que a gente faz em vinagre para deixar durar muito tempo. Então, observa que esses doces muito açucarados são para durar muito tempo, né? As compotas salgadas, né, de vinagre e sal, são para durar muito tempo. A carne de sal, né, salgada, é para durar muito tempo. A carne de sol, serenada, é para durar muito tempo. Então, isso tudo nos diz alguma coisa. O que nos diz? Era difícil chegar alimento aqui. E quando tinha, a gente tinha que preservar. Como é que eram as formas de se preservar nessas épocas, né? Não se tinha energia, não se tinha uma geladeira. É a salga, é a cura, né? É através de um substrato como o açúcar em excesso, a gente sabe que previne aí a degradação do alimento também, assim como sal. Então isso tudo nos fala, né? Nos diz muito quem somos, né? E agora, para onde vamos, eu espero que possamos ir para um local de reivindicação de cultura e de historicidade, porque nós temos uma história muito rica, né? Muito diferente. O Brasil como um todo tem, né? Mas a gente precisa trazer isso para os alunos. E isso eu pego muito no pé dos meus alunos da faculdade. Falo, gente,
O que vai diferenciar você de um profissional de cozinha, né? Que às vezes não precisa de formação. Às vezes não é a panela, mas aquilo que você tem consciência da representatividade daquilo que você está fazendo. E a partir dessa representatividade, você pode estar criando novas receitas, né? Então, vou criar, igual criaram há uns anos atrás, o tal do brigadeiro de piqui, né? Uma releitura feita com um ingrediente da terra, né? Eu vou fazer uma polenta e vou colocar ora pro nobis, né? Um crisp de ora pro nobis. Também não deixa de ser uma releitura. Então, é pensar nisso, né? Pensar em qual que é o propósito, a proposta e o que eu posso trazer comigo de bagagem de quem eu sou. Afinal de contas, eu sou isso. Eu sou piqui, eu sou pitanga, eu sou acerola, eu sou a carne de porco, né? Feita pururucada, eu sou a pamonha, o empadão goiano, os doces cristalizados. Isso faz parte de quem eu sou. Prazer em conhecê-la, Amanda. Prazer também. Aqui quem que é? É o Evandro. Evandro. Prazer, Evandro. Então, acho que é isso que é super rico. E o Derek, né? Quando eu conheci o Derek estava sempre correndo, já muito nesse movimento dos eventos, né, Derek? Envolvido com o turismo, as políticas, os projetos. A professora Giovana também, que está aqui nos assistindo, nos prestigiando. E toda vez que eu estava cozinhando dentro de alguma cozinha, eu via, né, Giovanni, o Derek, né, fazendo ali as pesquisas, arquivando, porque isso tem que ser registrado, né, gente? Isso precisa ser registrado. É através dos registros, é através da pesquisa, da extensão, que a gente consegue tombar como patrimônio, né, material. Não, para nós, o tanto que é importante, a gente pega, por exemplo, você falou da época que você viveu na Chapada, né? O quanto é rico, e aí se a gente pode pegar vários polos aqui que são ricos, mas se a gente focar lá na Chapada, o quanto nós podemos ainda trabalhar o turismo gastronômico nos quilombos. A cidade com com o maior número de quilombolas do país, e é algo que assim, ainda se explora muito só o turismo natural. Então, a gente conseguir ampliar isso, e aí e aí eu vou ligar isso com o nosso próximo ponto aqui, que é o que você vê do impacto hoje do turismo gastronômico com alimentos étnicos ou não, só o turismo gastronômico também, no mundo, aqui em Goiás, em Goiânia, como se é uma tendência em crescente, em que ponto da maturação nós estamos isso, né? Que se a gente pensar o turismo enquanto campo, ainda é tudo muito recente, né? Mas como nós estamos, se a gente colocar isso em termos de tendência hoje? Olha, tanto o turismo quanto a gastronomia são áreas muito recentes, né? São novas. Mas eu penso que o turismo e a gastronomia são áreas que estão intrinsecamente ligadas, né? É quase visceral, porque é como você falou, a experiência alimentar, a experiência da comida, ela faz parte dessa imersão na cultura que a pessoa tem ao viajar. A gente observa no sul do país, então, as visitas nas vinícolas, né, o passeio na Maria Fumaça, chocolates de Gramado e Canela, já são um turismo cultural gastronômico, por assim dizer. As casas que fazem aqueles cafés coloniais, que representam também a nossa história e partem de um princípio de alimentação. Até nós tínhamos aqui, acho que era fazenda Piqui, Quizal, se alguém souber aí poder mandar no chat, era uma coisa assim. Agora tem uns anos que tinha fechado, né? E temos também em Pirinópolis várias fazendas que oferecem com culinária goiânia, né? Para que você vá lá e tenha essa experiência gastronômica além da cultural histórica que você está vivenciando ou ecológica, né? Então, acho que é uma tendência mundial, né? Claro que eu sou muito suspeita para falar, porque quando eu quero viajar, a primeira coisa que eu quero fazer é me leva na feirinha do local, me mostra o que tem para comer aqui, porque muitas vezes o que a gente aprende dentro da academia não é o vivenciado. Então, assim, um guacamole aqui no Brasil é diferente
do guaca peruano, né? Ou então um alfajor consumido aqui no Brasil é diferente de um alfajor argentino, de uma empanada. Então, você está imergido ali para, de fato, conhecer isso, está dentro da Babilônia, o chefe falou. Isso, Carlos, é isso mesmo. Então, tá ligado. Acho que é uma tendência, só tem a crescer. E é aquilo que a gente volta para o nosso tema. As políticas públicas têm que começar a se fazer valer e incentivar, porque, gente, é uma forma de gerar renda para a população, né? É uma forma de incentivar o turismo, é uma forma de incentivar a cadeia de alimentos e bebidas. Então, é uma forma, tendo pessoas circulando no local, de incentivar o artesanato. Tá tudo ligado. É só, de fato, fazer esse estudo antes para entender, né, as raízes, para conseguir tirar a essência e apresentar essas essências, né? E você, o que você acha, Derek? Parte é um modismo passageiro ou de fato está concretizado? Olha, eu acho que, como tudo no mundo, vive de fluxo, né? Nesse momento nós estamos num refluxo grande, né? Como quase tudo está. Mas que é uma tendência que eu diria que não tem volta, de você ter cada vez mais a gastronomia no centro da experiência da viagem. Até mesmo com a questão do avanço das leis sanitárias mesmo. Então você tem comidas mais seguras, você consegue trazer para a pessoa mais garantia de que ela pode se alimentar com aquilo, que ela não vai passar mal e tal. Então, assim, creio que isso é um caminho sem volta e que aí a gente caminha, inclusive, para a gente pensar sobre as imersões mesmo, que a gente não só esse circuito mais comercial, inclusive, de bares e restaurantes consagrados, mas essas experiências mais imersivas. A gente pode pensar, por que não uma pamonhada em que as pessoas ralem o próprio milho na mão e tal, sabe? Assim como tem lá os processos de produção de vinho, de chocolate, que esses sim já estão consolidados, né? Quando a gente vai pensar, assim como as baianas também, né? As baianas do acarajé é produto de exportação da Bahia, né? Ou de incorporação mesmo de outros estados, nem sempre são as próprias pessoas que fazem, né? Mais uma vez, a comida vira o folclore, né? Ela representa o local, ela te leva a, ela te traz uma experiência, mesmo você não estando naquele local. Então, assim, é um caminho que não, nós não, nós acho que nós temos muito que aprofundar ainda, mas que nós estamos, assim, num caminho de que vai ter cada vez mais um peso grande na decisão de onde as pessoas vão, o que elas vão comer, o aonde elas vão comer. Mas eu concordo com você, principalmente assim, para nós aqui, enquanto sertão do Cerrado, a necessidade de catalogação dessas receitas, desses ingredientes, desses locais. O Observatório do Turismo faz um trabalho muito interessante, mas voltado principalmente para os meios de hospedagem, então nós não temos mais algo assim, que também é um trabalho muito etnográfico, né? Isso que você falou, não só o que se come, mas o porquê se come, né? Todo esse resgate da nossa história, e se a gente pensar que, inclusive, nossos grandes nomes da nossa cultura popular, além de ser poetisa, era uma doceira, né? Cora Coralina, o governo de Goiás adora, acho que até excessivamente o nome dela. Acho que nós temos mais pessoas que merecem ter um papel de destaque, mas é importante a gente pensar que nós temos no panteão das grandes goianas aí, uma doceira, né? Uma pessoa que sempre se disse doceira. E é assim, gente, aos ouvintes, né, fica aqui a chamada da tomada dessa responsabilidade, né? Essa pesquisa, essa catalogação de receitas, de tradições, cabe a nós, cabe a você, o turismólogo, cabe a mim, o gastrônomo, cabe ao historiador que também está nos assistindo,
para que isso não se perca, né? A gente vê esse movimento da gastronomia sendo valorizada, mas existem movimentos contrários que já são observados mundialmente, né? No próprio Reino Unido mesmo, a gente tem um forte movimento de retomada das raízes, porque muito se perdeu através das gastronomias internacionais e do movimento do fast food, né? Então, James Oliver mesmo é um dos chefs que fala, não, vamos colocar comida de verdade na mesa, vamos entender o que se comia, o que traz a sua identidade à mesa, o que é saudável para nós aqui nesse momento. Então, é tomar esse cuidado para não perder as nossas receitas que fazem parte daquilo que nós somos. Eu fui ao Festival de Goiás há uns 3 anos atrás, e eu comi uma rosa de coco, um doce de rosa de coco, que foi um processo desses de resgate, né? São poucas as pessoas que sabem fazer esse doce. Ele é extremamente delicado, é lindo, é uma flor que vira uma rosa mesmo, assim, delicioso. E eu nunca tinha visto isso na vida, gente. Falei, como assim? Aí o que estava, né, apresentando explicou pra gente da onde vinha, quais eram os fatores, como que eles estavam resgatando a receita. Não, esse doce da rosa, assim como os alfinetes, são coisas assim que estão tendo um trabalho de resgate muito interessante, porque é isso. Além do artesanato, né? São artesanatos belíssimos, assim, são coisas que vamos dizer, muito delicadas e que são feitas para comer. A Giovana traz aqui para a gente que o TCC dela foi sobre a possibilidade de rotas cervejeiras, que também é outra coisa que tem crescido bastante no Brasil, a questão da cerveja artesanal, que também é outro caminho sem volta, né? E essas rotas cervejeiras, essas fábricas, o João Paulo traz aqui para a gente que realmente é uma das melhores ferramentas a menor custo e traz um diferencial grande para os destinos turísticos, a questão da gastronomia. A Amanda traz para a gente comer, rezar, amar, viajar e buscar conhecimento. Voltaremos diferente a cada viagem. E a Outbox traz aqui que sem um lugar para comer e depois para se hospedar é impossível implementar o turismo. Apenas excursionistas que passam rapidamente sem deixar dinheiro na localidade. Pode continuar, Amanda. Competitivo do turismo, como também agrega um valor, principalmente com autenticidade. É isso aí, gente. Nos conhecer para poder identificar os nossos pontos fortes e valorizar isso tanto no turismo quanto na gastronomia, né? E é o fator mais sobre as rotas, né? As rotas cervejeiras. E existem várias outras rotas, né? Já na canastra a gente tem as rotas para conhecer os queijos. No sul você tem as rotas do vinho, onde pela primeira vez quando eu fui eu conheci a graspa, que é um extrato, né, da produção do vinho, mas como se fosse uma cachaça tem gosto de babalu de uva, é coisa de outro mundo. Você esquenta na hora, né, com aquele frio, é maravilhoso. Então, identificar que rotas que a gente pode fazer aqui no estado de Goiás, quais são os nossos pontos fortes, né, e levar isso de uma forma respeitosa, claro, porque a gente não pode desmerecer as raízes, mas informativas. Nada como educação, gente. Só educação e manter, né? Como você disse aí também, cachaça. Nosso estado também é muito rico em alambiques, em produção de cachaça. E é outra coisa que podemos pensar uma rota que é exatamente igual, muito parecida com essa rota do vinho, né? Que você mostra o processo, as pessoas entendem e vivem como essa produção que é centenária da bebida também, né? Não só da comida. Sim, dos próprios produtores, tendo contato com os produtores, né? Compreendendo ali como vivem essas pessoas. Esses aspectos tornam a experiência do turismo com certeza muito enriquecedora e, para aqueles que apreciam, prazerosa, né? Não, sem dúvida. É uma forma de enaltecer e de enriquecer, né? Temos aqui sugestões, inclusive, vamos de sushi de piqui e sashimi de picanha, do chefe Carlos Gonçalves. Carlos tá fazendo piada, Carlos. A gente tem um intercâmbio gastronômico aí, mas existem fronteiras, né?
Mas quem sabe, né? São tudo experiências, né, chefe Carlos? A gente tem que ir criando. Esses dias eu estava fazendo pão de jatobá, né? Porque o jatobá ele tem aquela cor farinácea, né? Mais esverdeada, e aí eu queria fazer o teste para ver se o pão ficava verde, né? E fica, gente. As meninas do Instituto Federal Goiano fizeram um livro, acho que já deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio de lançamento, de receitas com frutos do cerrado. Então a gente tem bolo, tem brownie, tem croquete, todos envolvendo frutos e frutas do cerrado. Vale a pena aí para quem for amante desse tipo de gastronomia e quiser conhecer um pouquinho mais das nossas riquezas do bioma, né? Sem dúvida vale muito a pena e valorizar o que é nosso. É importante dizer que, por exemplo, o Cerrado é o nosso único bioma que ainda não é tombado, né? Então, quanto mais nós conhecermos, mais nós nos apropriarmos beneficamente, claro, né? Do quão é importante o Cerrado, melhor, porque a gente consiga realmente preservar esse bioma que é parte do que nós somos também, né? Sem, e que você não reproduz de forma tão simples, né? Então, sem essas plantas, muito do que nós somos também se esvai. Então, a importância da gente preservar isso. Amanda, caminhamos para o minuto final, creio eu. Devemos ter mais 1 minuto ou 2. Considerações finais? Bem, gente, acho que todo esse papo muito gostoso, né? Queria agradecer novamente o convite do Derek, da BBTur como um todo, professora Giovana, sempre uma parceira presente. E deixar aqui a mensagem de que o alimento, a comida vai além do prato, né? Quando você tem um prato de comida, não é simplesmente algo que vai saciar a sua fome, que vai te trazer um prazer gastronômico, gustativo, sensorial. Ele é enriquecido, embebido em cultura histórica, social, política, né? E ter esse olhar para com o seu alimento, com certeza vai te abrir muitos horizontes do local que você visita ou sobre quem você é. Amanda, nós agradecemos demais você ter topado o convite. Acho que, sem dúvida, falar de gastronomia, falar de alimentação, turismo gastronômico era algo que a gente precisava fazer nessa live de quinta. E, sem dúvida, o que você traz para a gente agrega um valor não só simbólico, como também, não, perdão, ao contrário, né? Não só mercadológico, como tendência, como fator de ganho, mas simbólico também, cultural, de reafirmação das nossas identidades e dos nossos porquês de fazer do porquê receber as pessoas, do porquê ser hospitaleiro, do porquê as pessoas viajam. Então, assim, é uma experiência muito incrível ter aqui você conosco hoje. Depois, quem quiser acompanhar de novo ou ver os outros episódios, eles ficam todos disponíveis no YouTube. Essa é mais uma live de quinta. Muito obrigado, Amanda, por ter topado. Estamos aqui chovendo de elogios no chat, como você está vendo. Acho que o pessoal gostou bastante. Obrigadão por ter topado esse desafio aqui com a gente nessa quinta. Eu que agradeço. Muito obrigada pela atenção de todos. E até a próxima, né? Que a parceria continua. Obrigada, gente. Obrigadão, Amanda. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado por ter participado. Tchau, tchau.